A Procuradoria-Geral Eleitoral encaminhou para o TSE um parecer favorável à cassação política de Bolsonaro. Então tudo está caminhando conforme o previsto. Bolsonaro será cassado, o próprio admite isso, em férias. Sim, ele está de férias em Angra dos Reis porque ele trabalhou demais. Mas eu vejo que essa articulação para a cassação de Bolsonaro é também um preparativo para a prisão do Bolsonaro. Porque existe um receio que o Bolsonaro preso ele possa sair fortalecido, como aconteceu com o Lula. Então se o Bolsonaro ele ficar cassado por 8 anos, ele pode ser preso, pode voltar, pode ser preso, pode voltar, que ele não vai poder disputar nenhuma campanha. E eu quero que você coloque nos comentários, compartilhe a sua opinião comigo. Você quer que o Bolsonaro seja cassado? Você acha que é uma preparação a cassação política dele para a prisão? Deixa o seu like se você quer ver o Bolsonaro cassado e preso e se inscreva no canal. O Ministério Público Eleitoral, pessoal, encaminhou entre ontem e hoje um parecer para o TSE sobre aquela ação movida pelo PDT da reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Aquela reunião que existe a suspeita que o Bolsonaro cometeu abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O parecer do Ministério Público Eleitoral é a última etapa do julgamento e o parecer foi um parecer favorável à cassação de Bolsonaro, porque na visão do Ministério Público existem indícios de abuso de poder econômico naquela reunião que foi feita do Bolsonaro com os embaixadores. E é muito importante nós esclarecermos que aquela reunião não teve como objetivo golpista. Muitos comentaristas políticos falam aquilo, que o Bolsonaro ele quis preparar um golpe para ter o apoio da comunidade internacional. Por isso que ele apresentou e transmitiu a reunião usando os meios de comunicação falsas informações sobre o sistema de votação no Brasil. Apresentando argumentos muito frágeis, mas o objetivo não era esse. O objetivo de Bolsonaro era passar uma imagem para a comunidade internacional de que havia um complô contra ele para que ele fosse derrotado e, por consequência, preso, porque o Bolsonaro sabe muito bem, ou naquela época sabia, que ele tinha problemas e processos como o da Maria do Rosário que estavam parados porque ele havia se tornado presidente da República, mas vários processos e acusações poderiam levá-lo para a cadeia. E sem o apoio da comunidade internacional, ficará mais difícil para o Bolsonaro não ser preso. Esse foi o objetivo da reunião. E os próximos passos agora são bem definidos. Então, com o final do relatório, do parecer do Ministério Público, o relator desse caso, dessa ação, que é o ministro Benedito Gonçalves, que é do TSE, ele é ministro do STJ, mas ele ocupa a vaga do STJ no TSE. Ele vai finalizar o relatório dele sobre o caso e vai redigir o voto. Quando o Benedito Gonçalves estiver pronto, ele vai informar o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Ele vai falar assim: Xandão, estamos prontos, podemos colocar a votação para o plenário. E aí o Alexandre de Moraes vai marcar o julgamento do Bolsonaro. Existe a expectativa, nós sabemos que há uma pressão grande dentro do próprio TSE para que o julgamento do Bolsonaro ele comece agora, no final do mês de abril, início do mês de maio, tá? Então nas próximas semanas nós podemos ter novidade desse processo que vai caçar o Bolsonaro e o próprio sabe disso. O Bolsonaro está completamente desiludido com relação a qualquer possibilidade que ele tenha de escapar e não ser caçado politicamente. Se vocês não sabem, Bolsonaro está curtindo um descanso em Angra, porque desde que ele voltou ao Brasil, ele tem trabalhado demais no PL. Não foi um dia trabalhar, mas ele tá lá trabalhando no PL, então precisou dar uma espairecida, foi para Angra dos Reis andar de lancha, porque ele adora andar de jet ski. E ele já falou para aliados, pessoas próximas, que ele vai ser caçado. Esse entendimento ele já tem há muito tempo, desde a época que ele estava lá, foragido nos Estados Unidos. Na visão do Bolsonaro, a única coisa que ele possa fazer é tentar adiar o julgamento o máximo possível. Eu não sei qual vai ser o objetivo de Bolsonaro de adiar esse julgamento, porque ele tem certeza, o Brasil tem certeza, todo mundo tem certeza que ele será cassado. E Michelle possivelmente está esfregando as mãos, porque eu acho que ela também quer que o Bolsonaro se dê mal nessa história.
O Bolsonaro ele pode ganhar um pouco mais de tempo, um tempo inútil, com a votação do Cássio Nunes Marques, porque ele assumiu a cadeira do Ricardo Lewandowski, que acabou se aposentando e no último dia dele de trabalho como ministro do STF, ele saiu dando recados indiretos, prejudicando inclusive o Sérgio Moro. Tem vídeo já sobre isso, link aqui no card. O Cássio Nunes ele pode pedir vistas antes de votar, mas ele não pode pedir vistas por tempo indeterminado, ele tem 60 dias, ou seja, 2 meses de vista até dar o parecer. Então aí não vai mudar absolutamente nada. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que o Bolsonaro pode estar esperando ganhando mais tempo. Eu não vejo sentido algum. E você acha que Michele torce para que o Bolsonaro seja cassado? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Eu falo que o Bolsonaro não tem o que ganhar pedindo não ser tempo, né? Mas é um esforço inútil pedindo mais tempo ou com o pedido de vista do Nunes Marques, porque o placar já está basicamente definido. É muito possível que nós tenhamos um 5-2 favorável à cassação do Bolsonaro, com o próprio Nunes Marques e o ministro Raul Araújo votando a favor do Bolsonaro, ou seja, contrário à cassação. Então nós já temos esse placar, que é um placar ruim para o Bolsonaro, porque não é um placar dividido, que o Bolsonaro possa falar que olha, havia aí, não houve um entendimento da corte para a minha cassação. Então é um placar que esvazia completamente as estratégias e principalmente a narrativa do perseguido. Só que esse placar ele pode se modificar e não se modificar para uma melhor posição do Bolsonaro, mas para uma posição ainda pior. Se o placar for modificado, é possível que nós tenhamos um 6-1 ou até mesmo um 7-0 contra o Bolsonaro, o que seria devastador. Essa semana nós tivemos uma votação que foi considerada uma prévia do que pode acontecer pela cassação do Bolsonaro. Uma espécie de aquecimento, porque o Bolsonaro ele solicitou o afastamento do Alexandre de Moraes no caso que julgou ali uma decisão que o Bolsonaro não poderia fazer gravações na época da campanha dentro do Palácio da Alvorada e também do Palácio do Planalto. Todos votaram contra o Bolsonaro e em favor do Alexandre de Moraes. Eu já expliquei essa história, é uma história confusa, mas ela serve como um preparativo para essa votação do Bolsonaro. Tem já vídeo, o link está aqui no card. Então, o que nós percebemos é o seguinte, nem mesmo o Nunes Marques, que votou no parecer ou na ação, no pedido de Bolsonaro, um recurso movido pela defesa do Bolsonaro, nem mesmo o Nunes Marques votou a favor do Bolsonaro. Então, o que nós podemos ver? Se o voto do relator, no caso o Benedito Gonçalves, for um voto muito acachapante, cheio de provas, com declarações muito substanciais e muito robustas, pode ser que haja um espírito de corpo e todos votem contra o Bolsonaro. Então nós temos que observar como que vai ser o voto do relator. E na minha opinião, eu vejo que o judiciário ele está preparando a prisão do Bolsonaro. Eu vejo isso porque a gente sabe que existe um temor no próprio STF, principalmente, que a prisão do Bolsonaro possa acirrar ainda mais os ânimos políticos. Eu não sei o que essas pessoas temem tanto assim a polarização. Ah não, nós não podemos polarizar, nós temos que pacificar. Mas pacificar em torno do quê? Nós vamos pacificar o país à direita ou nós vamos pacificar o país à esquerda, né? Quando eu falo pacificar o país, é sempre pacificar o país pro lado da direita, né? Entendendo os interesses das classes dominantes e do capitalismo financeiro. Mas enfim, isso aí é uma divagação para um outro vídeo. Mas vamos voltar para cá. Existe um receio que a prisão do Bolsonaro possa acirrar a polarização política e depois ele possa sair fortalecido como aconteceu com o Lula. Porque se o Bolsonaro, vamos supor que ele pegue 30 anos de prisão, ele não vai ficar 30 anos preso. Ele vai conseguir ter uma liberação um pouco mais cedo. Então assim, essa condenação no TSE, impedindo o Bolsonaro de disputar campanhas por 8 anos, encerraria, ou pelo menos reduziria esse temor no judiciário para que o Bolsonaro possa sair fortalecido. Porque vamos supor que ele seja preso no ano que vem e em 2025 ele saia da prisão. Suposição. Ele não poderia disputar 2026. Então essa cassação dele acabaria reduzindo um pouco os temores com a prisão do Bolsonaro. Porque somente a cassação do Bolsonaro seria uma vitória para ele. Bolsonaro tem inúmeros crimes cometidos durante o seu mandato, até mesmo anteriores ao mandato. Ele constrange
o Judiciário Nacional com a quantidade de crimes que ele tem. E ele aposta nisso. Olha, ele cometeu tantos crimes que é constrangedor prender alguém. Isso é o que ele aposta. Prender alguém com o Bolsonaro. Isso é o que ele aposta. Só que se o Bolsonaro não for preso, ele acaba atingindo o objetivo dele, que é destruir as instituições republicanas, porque ele atacou as nossas instituições ao longo de 4 anos. Então, se o judiciário abaixar a cabeça para o Bolsonaro e não prendê-lo, depois de tudo, achar que só a cassação basta, só a cassação está suficiente para o Bolsonaro, aí de fato ele vai ter derrotado todos nós e no final desses 4 ou 5 anos ele vai sair vencedor.